Boa noite, 6 horas e 28 minutos. Você vê imagens ao vivo da Ponte de Camburi, Link Espírito Santo entrando no ar. Olá, estamos em mais uma edição do Link Espírito Santo ao vivo e você hoje vai falar com a gente, vai ouvir a gente falar sobre Refis. Você sabe o que significa essa sigla, Refis? Refis é um programa de parcelamento de débitos fiscais em que o governo oferece descontos para quem pagar os impostos que estão atrasados. Em alguns casos, a anistia de juros e multa pode chegar a 100%. O objetivo é contribuir para a retomada da economia aqui no estado. Outra vantagem é que, pagando a dívida, a empresa fica habilitada para voltar a operar. Daqui a pouco vamos saber de todos os detalhes e como funciona esta operação numa entrevista com o subsecretário da Receita Estadual, Sérgio Pereira Ricardo. Antes, vamos a outros destaques do dia. CPI que investiga o uso de celular no trânsito desconfia de abuso no número de multas. Campanha contra acidentes transforma a Avenida de Vitória em cenário de resgates. Psicólogos ajudam pessoas carentes a superar depressão em Cachoeiro. Estas e outras notícias agora, no Link Espírito Santo. No próximo dia 6, agora em junho, os ministros do Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, decidem se caçam ou não a chapa Dilma Temer. Hoje, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, disse que não cabe ao tribunal resolver os problemas políticos do país, o que gerou muitas interpretações diferentes. Esse é o tema da nossa enquete hoje. Você acha que a chapa Dilma Temer deve ser cassada? Sim ou não? Vote pelo nosso portal, o rsim.com.br/enquete e mande para a gente a sua análise, a sua interpretação dessa importante decisão que pode ser mais uma nova página a ser escrita na história do Brasil. Emanuela Teixeira, boa noite. Boa noite, Torinho. Você pode participar do Link Espírito Santo, dando a sua opinião através do nosso WhatsApp, pelo número 992525007 e também através das redes sociais, usando a hashtag LinkES. Muito bem, então estamos aí aguardando o seu voto e a sua opinião. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga irregularidades na aplicação de multas na região metropolitana ouviu hoje os responsáveis pelas guardas municipais, multas no trânsito, Os deputados querem saber se há abuso no número de multas por dirigir e falar ao celular. A CPI ouviu os responsáveis pelas guardas municipais de Vitória, Vila Velha e Serra, depois que a Assembleia Legislativa recebeu denúncias de abusos na aplicação de multas aos motoristas que dirigem e falam ao celular nas ruas da Grande Vitória. Aplicou a multa e não tem o condutor nenhuma imagem fotográfica, nenhuma advertência que ele possa estar se resguardando para se defender e dizer se de fato aquela multa procede ou não. Em depoimento, o subsecretário da Guarda Municipal de Vitória negou a veracidade das denúncias. Disse que os agentes municipais recebem treinamento e, em caso de dúvidas, a multa nem é aplicada. E afirmou que os números de infrações até diminuíram nos primeiros meses deste ano. Uma redução de cerca de 30% no número de autuações de veículos utilizando celular. Então isso mostra que os condutores que começaram a receber esse tipo de autuação no final do ano passado podem já ter se alertado, porque o valor das notificações foi alterado. Antes nós tínhamos a única multa que era para a questão de utilizar o telefone celular ou fone de ouvido, e agora tem um desdobramento novo com a lei. A lei foi aprovada no passado em maio, começou a executar em agosto, que ela prevê também segurar ou manusear o telefone celular. Esse segurar e manusear o telefone é uma infração gravíssima, que mais de R$200 da multa. Então, com isso, os condutores têm se abstido, acho, de continuar com essa conduta. Segundo o subsecretário de Defesa Social da Serra, as denúncias não procedem e a prefeitura atua no sentido de conscientizar a população sobre o cumprimento das leis de trânsito. Vale lembrar que é uma cultura da nossa população a insistência em infringir normas. Então, para esses que, mesmo com a orientação, mesmo com as condutas educativas, insistem em transgredir as normas, para o bem
da coletividade, a legislação de trânsito precisa ser aplicada, que em alguns casos refere-se à notificação. Mas segundo a deputada Janete de Sá, os depoimentos não foram satisfatórios. Os treinamentos, da forma que foram colocados aqui na nossa investigação hoje, eles, assim, no meu entendimento, são um pouco frágeis ainda. E por isso, nós vamos continuar, pedimos vários requerimentos de formação para poder saber como que é esse treinamento, como é que está qualificada e capacitada a guarda. Ainda falando de trânsito, o final de semana foi de treinamento para o resgate de vítimas de acidentes de trânsito. Uma das principais avenidas da capital foi o cenário para essa simulação. Dezenas de pessoas feridas, veículos destruídos e uma cena assustadora. A simulação, idealizada pelo Detran, envolveu dezenas de pessoas e serviu para testar a resposta e a eficiência dos órgãos envolvidos nos resgates de acidentes na capital. As agências envolvidas podem ter mapeado num exercício desse aonde estão as falhas, aonde existem os desvios nos tempos de regulação, de atendimento, a escolha correta da classificação das vítimas, a escolha da vítima que está encarcerada efetivamente, a que pode ser retirada sem nenhum procedimento, como vocês estão vendo aqui atrás. A atividade assustou pedestres e motoristas que passaram pelo local e simulou um acidente causado por uma disputa de racha. Apesar de ser uma simulação, toda essa cena poderia se repetir na vida real. Por isso, além de servir como um treinamento para as equipes de resgate, a simulação é também um alerta para as pessoas. Aqui, no caso, é como se eles estivessem saindo de uma balada de manhã, fazendo um racha e pegaram várias pessoas que estavam no local, que às vezes estavam passeando ou fazendo uma caminhada. Então, isso pode acontecer. Depois do início do teste, as primeiras equipes do SAMU chegaram apenas 6 minutos após o acionamento. Eles estabeleceram as prioridades e fizeram os primeiros socorros. Depois foi a vez do Corpo de Bombeiros. Além de apoiar o resgate aos feridos, os militares tiraram as vítimas que estavam presas às ferragens. Devido à proporção do acidente simulado, até o helicóptero da Polícia Militar foi acionado para ajudar no resgate. O pouso foi feito no meio da Avenida Dante Michelini e impressionou pelo risco e pela rapidez da equipe. Quem acompanhou o simulado e registrou tudo de perto, aprovou a atividade. É a questão de conscientização, né, das pessoas para, vendo a cena dessa aí, saber que também está sujeito a esse tipo de coisa, entendeu? Então a gente tem que dirigir com cuidado, com direção defensiva, né, e cuidar da vida da gente e da vida dos outros também. Reforçando que isso tudo foi uma simulação e um treinamento. Vamos para o intervalo e na volta a conversa é ao vivo com o subsecretário da Receita Estadual, Sérgio Pereira Ricardo, e o assunto é o Refis. Agora são 6 horas e 37 minutos e temos imagens da Avenida Beira Mar. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo já de volta. Vamos à primeira parcial da nossa enquete, que hoje pergunta se você acha que a chapa Dilma Temer deve ser cassada pelo TSE. Sim ou não? O seu voto é pelo rsim.com.br/enquete. Vamos ver quais foram os primeiros números, a primeira parcial, Emanuela. Até agora, 70% dos nossos internautas dizem que sim, que deve ser cassada sim a chapa. Torinha, chegou aqui uma participação do Brás, de Novo Horizonte, na Serra. Ele disse que votou na nossa enquete, com certeza deve ser cassada, porque é o começo para moralizar a política nesse país que está mergulhado em um mar de falta de ética e de vergonha. Está aí a opinião do Brás, da Serra. Pois é, o povo não anda nada satisfeito com o que está acontecendo, né? Bem, continua valendo o seu voto e o seu comentário. Como é que comenta? Repete, lembra pra gente?
Pode enviar pelo nosso WhatsApp, pelo número 992525007 e também através das redes sociais pela hashtag LinkES. Então entrou na rede social, põe a hashtag LinkES, chega pra gente aí. Opina, que a gente vai ler aqui ao vivo. Tá ok. Obrigado, Manuela. O governo do estado lançou uma nova edição do Refis, que é o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais. O programa estabelece novas condições e datas para que os devedores de impostos estaduais parcelem a dívida, devedores de pessoa jurídica ou física também. A ideia é reaquecer a economia e os cofres públicos. Eu recebo aqui o subsecretário da Receita Estadual, o Sérgio Pereira Ricardo. Secretário, seja bem-vindo aqui ao Link Espírito Santo. Muito obrigado. Quanto que o Espírito Santo tem a ver aí de devedores, hein? O montante de débitos inscritos em dívida ativa alcança a casa de 16 bilhões de reais. 16 bilhões é muito dinheiro. No universo de quantos anos isso? Nós temos desde 1970, vamos dizer. E não tem dívida vencida, não, desde essa época? Algumas dívidas já estão prescritas, já foram baixadas, mas hoje a gente tem um estoque de dívida ativas, que estão ativas, ou seja, passivas de cobrança, alcança esse montante. 16 bilhões. Dessa fortuna toda, né? Qual o percentual que vocês esperam alcançar aí nessa negociação com esse incentivo, né, de redução de juros, multas? O ideal seria que nós tivéssemos todo esse montante pago, mas considerando as experiências dos 2 últimos programas de parcelamento incentivado, nesta primeira fase do Refis, que se encerra agora no dia 31 de maio, a gente estima que algo entre 150 e 200 milhões de reais. Que daria pouco mais de 1% da dívida. Ainda assim é um dinheiro importante para o Estado. É um recurso importante para o Estado e é uma excelente oportunidade para os contribuintes colocarem em dia a sua vida financeira junto ao Estado. E qual é a estratégia do Estado? O que o Estado está oferecendo para motivar esse devedor a ir lá e pagar a sua dívida? Perfeito. Nesse programa nós temos algumas novidades. A primeira novidade é que o pagamento à vista, se regularizado até o dia 31 de maio, então, daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias, depois de amanhã, ele terá um desconto de 100% na multa e nos juros. Ou seja, o contribuinte vai pagar o imposto com a devida atualização monetária. Isso tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física? Tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Nós estamos falando aí de débitos relativos a ICMS, IPVA e ITCMD. Todos os 3 tipos de tributos estão enquadrados nessa situação. Então a pessoa está devendo IPVA aí há vários anos, uma pessoa física, e tem aí a oportunidade então de pagar só o valor sem nenhum tipo de correção. Exatamente, sem multa e sem juros. Ele só vai pagar o valor do imposto atualizado. Sem o imposto atualizado. O imposto atualizado. Sem a multa e sem os juros devidos pelo período de atraso. É uma condição diferenciada, especialmente no caso do IPVA, que inclusive vai possibilitar esse contribuinte a regularizar a documentação do seu veículo e voltar a trafegar de maneira regular. Qual é a principal explicação para essas dívidas todas? É de fato a falta de dinheiro no bolso do contribuinte ou é talvez um mau hábito aí esperando sempre um refis, uma oportunidade para ter a dívida perdoada? Torinho, nós temos diversas situações, desde uma dificuldade financeira momentânea, inclusive nesse momento que nós estamos passando não é uma situação a ser descartada, mas também eventualmente o contribuinte que deixa esse imposto a ser recolhido no momento posterior. Inclusive, o refis que está em curso, ele tem uma situação diferenciada. A lei que instituiu este programa de parcelamento incentivado, ele veda a edição de um novo refis nos próximos 5 anos. Quer dizer, então aproveita a oportunidade agora, porque não terá outra dentro de 5 anos, é isso? O recado é esse? Exatamente, exatamente. É a oportunidade agora do contribuinte regularizar a sua pendência, quer seja pagando à vista ou parcelando os débitos. O senhor disse que até depois da manhã, dia 31 de maio, há a possibilidade de 100% de isenção de juros e multa. Correto. Mas para outros escalonamentos aí, com juros e multa reduzido, vai até quando a possibilidade de adesão ao programa? Sim. O programa ele tem 3 fases, a primeira fase é até 31 de maio, a segunda fase é até 31 de agosto, já com um desconto um pouco menor, e até 30 de novembro, que é o último prazo para adesão, com um desconto um pouco mais reduzido também. Secretário, quem deve ao Estado tem restrições para operar? Pessoa física, a gente sabe, está devendo IPVA, o carro pode ser apreendido, né? Perfeito. Mas uma empresa, que restrições que ela tem quando ela está devendo ao Estado aí há tanto tempo? Por exemplo, uma empresa que tem a pendência junto ao Estado,
ela fica impedida de obter uma certidão negativa. Consequentemente, caso ela tente participar de uma licitação, por exemplo, ela não poderia ser contratada por falta dessa certidão. Também outra situação que é uma situação desvantajosa para a empresa, pequenas e médias empresas precisam estar em situação regular junto ao Estado para aderir ao Simples Nacional. Empresas que tenham pendências ficam impedidas de aderir ao Simples Nacional. Ou seja, pequenas e médias empresas que regularizem também seus débitos junto ao Estado poderão, no final deste ano, fazer adesão ao Simples Nacional, que também é uma condição diferenciada no pagamento de tributos e de regularidade fiscal. Enfim, acaba sendo uma boa oportunidade para quem está devendo colocar a sua situação em dia e poder operar normalmente, e para o Estado também, com uma injeção de dinheiro no período de crise como essa, é um dinheiro sempre muito bem-vindo, né? Sem dúvida. É uma situação diferenciada. O contribuinte ele vai ter uma economia efetiva no montante a pagar ao Estado para quitar os seus débitos. E esse recurso, inclusive, poderá ser utilizado em investimento, contratação de pessoal, objetivando que a empresa esteja regular para poder seguir suas atividades assim que a economia retomar o seu rumo. Tá certo. Para a gente encerrar aqui, o que a pessoa deve fazer? Tem que ir à Secretaria da Fazenda? Pode resolver pela internet? Como é que faz? Os contribuintes, pessoas jurídicas que estão em atividade, eles têm o acesso à agência virtual da Receita Estadual. É um ambiente que é acessado mediante login e senha, onde ele pode fazer toda a sua simulação e emissão de documentos de arrecadação. Resolve tudo por ali. Resolve tudo por ali. Pela agência virtual. Agência virtual. Contribuintes pessoas físicas devem procurar a agência da Receita Estadual, qualquer agência da Receita Estadual. Nós temos 12 agências da Receita Estadual espalhadas pelo Estado, onde eles poderão pegar informações, levantar seus débitos, fazer parcelamentos ou emitir um documento de arrecadação. E ainda também no endereço www.cefaz.es.gov.br, o contribuinte tem um link com todas as explicações do Refis. Pode repetir novamente o link? www.cefaz.es.gov.br. Ok. Conversamos então com o subsecretário da Receita Estadual, Sérgio Pereira Ricardo, que explicou aqui como é que vai funcionar essa edição do Refis, que negocia dívidas, né, de pessoas físicas e pessoas jurídicas com tributos estaduais. Secretário, obrigado pela presença aqui no Link Espírito Santo. Hein? Nós que agradecemos. Vamos agora para mais um intervalo. No próximo bloco temos outras notícias de todo o Espírito Santo. Agora são 6h48 e as imagens que você vê aí são da Reta da Penha, na Praia do Canto. Link Espírito Santo, ligado em você. Link Espírito Santo de volta e agora a gente tem o resultado da enquete de hoje que a gente perguntou. Você acha que a chapa Dilma Temer deve ser cassada? Essa decisão do TSE sai no dia 6, hein? Dia 6 próximo agora. Você acha que deve ser cassada, sim ou não? Vamos ver qual foi a opinião que predominou entre os capixabas, Emanuela. 80% dos nossos internautas dizem que sim, Torinho. E temos aqui a participação do Mário, de Jardim da Penha, aqui em Vitória. Ele comenta que está mais do que claro que a chapa deve ser cassada. As evidências são claras e o Brasil precisa ter eleições diretas. Temos aqui também a participação do Marcos Azevedo, de Cachoeiro de Itapemirim. Na opinião dele, a chapa deve ser cassada sim e não era nem para ter entrado. Essa chapa não era nem para ter ganhado, na opinião dele. Bem, lembrando que se for cassada pelo TSE, pela Constituição, o presidente da Câmara assume provisoriamente para convocar eleições indiretas, né? Para que tenha eleições diretas, o Congresso tem que aprovar uma emenda na Constituição, que é mais complicado, mas não sei, nunca se sabe, dependendo da pressão popular, pode ou não surtir efeito, né? Obrigado, Emanuela, obrigado pela participação dos nossos internautas. A Emanuela ainda volta ainda com as últimas notícias daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Em Cachoeiro, um grupo de psicólogos está ajudando pacientes carentes a superar a depressão. Uma doença silenciosa, a depressão aumenta em todo o mundo. Cerca de 5,8% dos brasileiros apresentam distúrbio. Junto com a depressão, a ansiedade chega a 9,3%.
segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. Mas ainda existe muito preconceito. Para buscar ajuda, em Cachoeiro de Itapemirim, um grupo de psicólogos busca diminuir essa distância entre terapia e pacientes. O objetivo do núcleo é mostrar para esses profissionais que a gente pode estar atuando em vários espaços e conscientizar também a população desse tabu que tem, que a psicologia está associada à loucura. Uma das estratégias é atuar fora dos consultórios ou em projetos sociais para pessoas que não têm como pagar uma terapia. O psicólogo, ele pode estar atuando em empresas, em escolas, em instituições públicas, privadas, e na parte social também, Então, são uma gama de várias instituições aí que o psicólogo pode estar atuando. Mas quando se fala do preconceito, ainda existe muito quando se tratam de doenças mentais. Hoje a gente percebe que as doenças psicológicas ela é muito comum, em decorrência dessa transformação que a sociedade está vivendo, essa correria do dia a dia. Então, o tratamento psicológico é algo que todos nós precisamos, Então, conscientizar as pessoas dessa importância é um trabalho que a gente está desenvolvendo no núcleo para desmistificar essa visão da psicologia à loucura. Qual o momento que a gente deve procurar a ajuda de um profissional? É importante perceber os sinais que a pessoa está desenvolvendo. Então, eu costumo falar assim, de forma muito simples, na questão de quando você se sente paralisado, quando você não consegue mais sair de casa, quando você não quer encontrar mais as pessoas, Então, você sai da sua rotina do dia a dia, e se tranca. Em Linhares, a festa do trabalhador da indústria animou o fim de semana na cidade. Vamos ver. O cantor Paulo Ricardo e a camerata SESI foram as grandes atrações da noite. É a segunda edição da Festa do Trabalhador da Indústria aqui no município de Linhares. A festa foi organizada pela Federação da Indústria do Espírito Santo, a FINDES. Trabalhadores de toda a região, familiares e convidados curtiram os grandes sucessos do cantor Paulo Ricardo desde a época do grupo RPM. É maravilhoso a gente estar aqui representando todo mundo da indústria do trabalho, entendeu? E é isso aí, a gente veio para curtir, o show dele tá muito bom, já começou, maravilhoso. Vamos lá, vamos curtir. Segundo o presidente da FINDES, a iniciativa é uma forma de levar atrações culturais para trabalhadores também do interior do estado. Recentemente nós inauguramos em Vitória o SESI Arte Galeria. E o show do trabalhador, que está sendo realizado aqui em Linhares hoje, ele faz parte de um projeto de interiorização também da cultura para o trabalhador da indústria, para todo o estado do Espírito Santo. A interiorização do sistema S, via SESI, foi uma coisa fundamental no nosso mandato. É o segundo show que nós trazemos para o interior e trazendo cultura e lazer. Não tem coisa mais produtiva que você pode dar para um trabalhador do nosso estado. Antes de Linhares, o show do trabalhador aconteceu também em Aracruz e deve ser levado em breve para outros lugares da região. Temos agora mais algumas informações, dessa vez pelo portal rsim.com.br. Torinho, hoje começaram as inscrições para a seleção unificado SISU e para o segundo semestre, mas muitos aprovados no Enem de 2016 não conseguiram realizar suas inscrições até o final da tarde por falhas no sistema. E agora há pouco o MEC divulgou um comunicado esclarecendo que uma falha na sincronização entre as bases de dados do INEP provocou o problema, mas já foi resolvido. Então, segundo o MEC, os candidatos que não conseguiram realizar as inscrições já estão recebendo informações por e-mail ou por SMS sobre a necessidade de trocar a senha. Mais informações lá no portal rsim.com.br, você fica sabendo como essas notificações estão chegando através dos e-mails. Okay. E outra notícia também que chama atenção hoje é que a Confederação Brasileira de Futebol anunciou que a Rede Globo não terá mais a exclusividade na transmissão dos jogos amistosos da seleção brasileira. Lá no portal RSim você também confere uma reportagem completa que explica por que isso aconteceu. Isso aí vai dar uma bela de uma briga entre a CBF e a Rede Globo, mas vamos aguardar aí o que vai acontecer, que afinal de contas a seleção brasileira não é de um nem de outro, a seleção brasileira é do povo, né? É do povo brasileiro. Link Espírito Santo está terminando, vamos ver agora imagens do trânsito ao vivo. Temos aí imagem da onde? Da Praça do Papa, ali próximo a quem vai para a Terceira Ponte, para Vila Velha, né? A Praça do Papa com trânsito sempre intenso a essa hora, 6 horas e 58 minutos. Record News
informação para você crescer. Boa noite.